Eu amava Bert Hellinger, eu amava constelações familiares. Eu, inclusive, achava Bert Hellinger um gênio. Bert Hellinger, ele foi padre, ele estudou teologia, e eu creio muito que ele deva ter lido a Bíblia, e como mesmo ele disse em uma frase que rola na internet, eu não criei as constelações familiares, eu as vi. Inclusive, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente troca ideias bíblicas, né? Eu e mais algumas gurias, e eu quero compartilhar com vocês umas reflexões que eu coloquei lá sobre as constelações e sobre a Bíblia. Quando eu trabalhava com constelação, eu achei Bert Hellinger um gênio. Como que ele tinha olhado para as famílias, os padrões, os relacionamentos e tinha identificado isso. Bert Hellinger, né, então ele foi padre, né, estudou provavelmente teologia. Esses dias eu postei um vídeo falando sobre algum versículo que eu vi, se não me engano, em 1 Pedro, que Deus está dizendo, né, que a nossa vida vazia e os costumes, né, que a gente tem, nós herdamos dos nossos antepassados. Então a Bíblia, em nenhum momento, ela esconde que os maus comportamentos que a gente tem e a vida vazia que a gente leva antes de conhecer Jesus, nós herdamos dos nossos antepassados. Isso está escrito na Bíblia. E hoje eu estava estudando Gênesis e lendo ali a história de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac, que é filho de Abraão. Abraão, então, ele recebeu uma bênção de Deus, né, que seria numerosa a sua descendência. Depois de Abraão, essa bênção passou para Isaac, né, né, que são os patriarcas, né, da fé, os pais da fé, da Bíblia, né. E depois de Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, né, que são os filhos. Esaú era o mais velho. Isaac tinha preferência por Esaú. Porém, Deus escolheu Jacó para receber a bênção, né, dessa numerosa descendência. E daí a gente vai lendo a Bíblia ali e tudo, e ele vai contando ali que, ali no capítulo 27 de Gênesis, começa assim, ó. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Então, nesse momento que ele já se viu velho, que ele, né, provavelmente já achou que estava perto da morte, ele pensou, eu vou abençoar logo, né, Esaú, que é o meu filho mais velho, que é o meu filho preferido. Ele era preferido porque caçava e fazia uma boa comida pro pai dele. E também naquela época, né, era comum que o filho mais velho herdasse, né, as coisas do pai. Porém, o Senhor tinha escolhido para abençoar Jacó e não Esaú. E daí o que aconteceu? Jacó e Esaú tiveram ali uns atritos e tudo mais, mas o que aconteceu? Jacó enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura. O pai ia abençoar Esaú e Jacó queria receber essa bênção, né, que era herdar, né, a terra, herdar todas as coisas que eram do pai. E Jacó enganou o seu pai junto com a sua mãe. Os dois enganaram Isaac, né? E aí, no fim, Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Claro que tudo debaixo da soberania de Deus, porque justamente era Jacó que o Senhor tinha escolhido para ser abençoado, né? Então tudo correu dentro dos conformes, apesar do pecado de cada um. E aí a história se segue, né? E tudo mais. Esaú e Jacó brigam, Jacó tem que fugir, porque Esaú quer matar Jacó e tudo mais. Aí lá pelas tantas, gurias, vocês gravem, né? Jacó enganou seu pai quando seu pai estava velho, né? Para receber a bênção da primogenitura. Isaac não enxergava mais. Então, Jacó facilmente enganou seu pai, porque ele não via que não era ele que ele estava abençoando, que ele estava tocando, entendeu? No capítulo 29 de Gênesis, o que acontece com Jacó? Ele foge, né, da casa de seus pais, porque o irmão dele ia matar ele. Ele foge da casa de seus pais e ele vai morar com o tio, irmão da mãe. E aí, esse tio tem duas filhas, né? Uma mais velha, que não era tão bonita, e uma mais nova, que era mais bonita. E aí, Jacó se interessa na mais nova. E daí ele, né, negocia ali com o tio dele e combinam que ele ia trabalhar 7 anos pro tio dele em troca da filha mais nova, que era Raquel. E aí tá, trabalhou 7 anos, e aí ele chegou no tio dele e disse, olha, agora tu me dá a tua filha de mulher, né? Agora já finalizou ali o tempo e tal. E ele, não, tudo bem, vamos fazer uma festa, e aí eu vou te dar, né, a filha. No capítulo 29 de Gênesis, no versículo 21. Então disse Jacó a Labão, seu tio, né? Entregue a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Trabalhou ali os 7 anos, conforme eles tinham combinado. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Então ele deu a mais velha. E Jacó deitou-se com ela. Por quê, gente? Olha, prestem muita atenção ali no versículo 23. Mas quando a noite chegou. Então, gente, naquela época não tinha lâmpadas, luzes, iluminação, abajur e tudo como a gente tem hoje. Anoiteceu, ninguém enxerga mais nada. Quando chegou a manhã, gurias, do dia seguinte, lá estava Lia. E então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? E aí, gurias, olha o que aconteceu com Jacó. Era noite, ele não estava enxergando a mulher que ele estava recebendo por esposa. Ele tinha combinado com o tio dele, Labão, que ele ia receber Raquel, que era por quem ele tinha trabalhado 7 anos. Como era noite, ninguém enxergava nada. Naquela época, as mulheres que eram dadas em casamento, elas usavam um véu. A gente consegue ver nos capítulos anteriores, quando o pai dele, Isaac, encontrou Rebeca, ela usava um véu.
Então a gente pode, né, deduzir, né, não está escrito aqui no texto, mas a gente pode deduzir porque era costume naquela época que as mulheres usassem esse véu quando eram dadas em casamento. Então era noite, a mulher estava usando o véu e provavelmente Jacó talvez tinha bebido, talvez não, porque era uma festa de casamento. E ele não viu ele não viu quem tinha chegado na tenda dele. Então Deus está tratando o coração de Jacó da mesma forma como ele enganou o pai dele. Ele está sendo tratado nesse lugar de engano, porque ele também enganou. Ele chegou na tenda do pai dele dizendo que era Esaú, para receber a bênção da primogenitura, quando o pai já era velho e não enxergava. E ele está sendo tratado por Deus aqui no mesmo lugar. Né? Ele era noite, ele não enxergava mais, a mulher estava usando véu, ele não sabia quem tinha chegado na tenda dele, né? Ele não enxergava. Onde que eu quero chegar? Quando eu trabalhava com constelação, eu achei Bert Hellinger um gênio. Como que ele tinha olhado para as famílias, os padrões, os relacionamentos e tinha identificado isso. Só que se ele estudou a Bíblia, ele viu esse padrão. Ele viu Deus tratando o coração de cada pessoa na sua própria corrupção. Aonde a pessoa é corrupta, ali ela vai ser tratada. Jacó, até o próprio nome dele, né? O significado é enganador, sabe? Então, neste lugar é onde o Senhor nos cura, nos trata, né, nas nossas próprias corrupções. Provavelmente, eu acredito que Bert Hellinger observou isto na Bíblia, só que o problema dele foi criar uma técnica e receber os méritos sobre isso, ao invés de virar um evangelista, um pastor, enfim, e pregar a palavra do Senhor. Então, o que eu presumo que aconteceu? Não estou dizendo que foi assim, né? Mas é uma conclusão, um pensamento que eu tive, estudando a Bíblia e vendo o que provavelmente Bert viu, né? Vendo Deus tratar o coração das pessoas dentro das próprias histórias familiares. E como eu disse ali no áudio, né, que eu enviei no grupo com as gurias, o erro dele foi, ao invés de pregar o evangelho, virar um evangelista, um pastor, pregar a palavra, fazer discípulos de Jesus e não de si mesmo, né? Para mim esse foi o erro dele, criar uma técnica chamada de constelação familiar e receber todos os créditos por isso.